Aí o Vento Levou lotado, com as pessoas sentadas nas escadas, que antigamente não tinha lugar marcado, né? Não. A gente sentava de qualquer jeito, ficava pedindo, por favor, pode deixar ela sentar aqui, ela sentar do meu lado, troca comigo. E aí todo mundo sentado, imagina, 3 horas de filme na escada. Vocês lembram quando abriu a porta de saída, que abria ali pra lateral da Álvares de Azevedo? Quando abria aquela porta, quando o cinema tava muito cheio, parecia assim que tinha aberto assim... A Guanabara. Era aniversário Guanabara. Era o aniversário. Saia todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo correndo. Não, e brotava a gente do chão. É porque são memórias que a gente guarda mesmo, né? São coisas que a gente lembra, guarda, que são coisas agradáveis. O Cinema Icaraí foi inaugurado em agosto de 1945, uma data bastante interessante, porque em 18 de julho os pracinhas estavam voltando da guerra da Itália. Então era uma época muito alegre, bastante esperançosa, né? Bem festiva. O Cinema Icaraí ele tem um estilo de Art Deco, que era bem conhecido, bastante difundido na década anterior, de 1930. E ele é muito interessante porque tem um cinema com 800 e poucos lugares, não é um cinema gigantesco. O Cinema São Bento era o dobro do tamanho do Cinema Icaraí. A questão das estreias nunca eram simultâneas com o exterior, mas o Cinema Icaraí até conseguia um delay razoável. E é super bem localizado, porque ele está na Praia do Icaraí, no meio da passagem, uma paisagem bonita, uma praça na frente. Ele era um cinema bastante familiar. E o filme que mais me marcou no Cinema Icaraí é O Vento Levou. Eles, como é que é mesmo o nome? Remasterizaram o filme, né? Coloriram o filme e tudo. E ele foi relançado no Cinema Icaraí. Nossa, era uma fila larga, era gente pra caramba, era muita confusão. O cinema ficou abarrotado. E a gente pensa assim, caramba, se cair uma faísca aqui e pega fogo, morre todo mundo. Porque o cinema não tinha mais lugar nas cadeiras, nas escadas, em lugar nenhum. E eram 3 horas e 15 minutos de filme. Foi excelente, foi o melhor filme que eu já vi na minha vida. A gente teve um filme chamado Xanadu, muito antigo. Todo mundo saiu daquela sessão de cinema achando que sabia patinar igual os loucos, entendeu? Então saiu todo mundo dançando na rua igual um maluco. Era muito legal. Xanadu. Eu assisti Grease também. Grease, nos tempos da brilhantina no cinema. E todo mundo saiu sentindo o John Travolta e o Olivia Newton-John. Era um prédio lindíssimo. Eu acho que Art Deco, alguma coisa assim. E você crescer com aquilo, né? Você conhecer o prédio, ele fazer parte dessa unidade de Icaraí, ele ser ele é integrado na comunidade mesmo. Todo mundo que mora em Icaraí frequentou o cinema, com raríssimas exceções. Então aquela coisa bonita do cinema ser bonito, o cortinado de vermelho, a bombonier, tudo dele era muito bonito. O cinema trazia aquela alegria de você assistir uma coisa nova e você se sentir dentro da tela, né, o filme, porque antigamente não se tinha streaming, quem tem hoje, né, que a gente clica na televisão e assiste um filme. A gente, para ele ir para a sessão da tarde ou para, esqueci, Corujão, uma coisa assim, o filme tinha passado assim mais de 10, 20 anos, aí ia parar lá. Então era uma sensação muito gostosa desse filme, então todo mundo que saía daquele cinema tinha essa energia. Então quando ele parou, essa energia acabou também, estagnou, porque não tinha mais essa energia da alegria do cinema. Niterói, apesar de ter essa coisa toda do discurso da cultura e tudo, Niterói está perdendo, né, os viés culturais dele. E Niterói tinha muito cinema. E quando falaram que ia cair o Cinema Icaraí, ainda mais que falaram, quando a gente soube do início da história, é que o cinema ia ser destruído. Provavelmente seria construído ali um prédio. Então foi realmente muito doloroso você pensar que vai cair um espaço daquele para construir um prédio. Eu fiquei triste, porque é um prédio tão bonito e a gente vê aquilo acabado, em ruínas, e pensar que poderiam derrubar, né? Fiquei bem triste. O Cinema Icaraí fechou em 2006 e era o último cinema de rua funcionando em Niterói.
Naquela época, inclusive, já a frequência já não era tão grande, a não ser um ou outro lançamento que realmente formava fila. Você levou seus filhos ao cinema Caraí? Em 2006 ele fechou, 2006 ele fechou, mas ele já estava caído. Mas quando ele fechou, ele já estava bem. Eu acho que ele não passava filme há muito tempo. Não, ele passava os filmes muito velhos. Assim, não cheguei a levar eles. Já tinha cinema no Plaza, e no Plaza era mais fácil de tinha levar também. ar-condicionado, porque no final o cinema Icaraí o ar-condicionado não funcionava. Era muito ruim. Não, ele virou, quando ele fechou, ele já estava bem detonado. Agora, quanto ao bairro, aquele esqueleto ali, aquela coisa que ficou cheia de... Inclusive, lembra que no cinema Icaraí tinha apartamentos em cima. Então você fecha o prédio, fechou os apartamentos, fechou aquela coisa toda e ficou um canto até meio ruim de se passar. Porque volta e meia ele é invadido, né? Então, para o bairro é ruim de todo jeito. Por isso que o pessoal anseia por essa volta de cinema. Ele é tombado pelo INEPAC, Instituto de Preservação de Bens Culturais, só que na verdade ele foi tombado em 2008, 2 anos depois de ser fechado. Então o tombamento foi só para não demolir mesmo. O grande barato do tombamento do cinema não foi nem a questão do edifício, foi a questão da relação do niteroense com ele. E hoje em dia tem projetos da prefeitura, da UF, querendo retomar. Claro que não vai ser mais um cinema de 800 lugares, vão ser algumas salas dentro do cinema. Inclusive sediaria a Orquestra Sinfônica Nacional, que é sediada na UF. Então, para a cidade ia ser um grande ganho, ia ser bastante interessante. Mas a coisa está se arrastando mais do que devia. Espero que tenha pelo menos uma salinha pequenininha para a gente ver uns filminhos. Acho que o principal tem que manter a arquitetura, sim, né? Esse estilo arquitetônico dele. Ser cinema, não ser outra coisa. Ser cinema, pois não pode ser outra coisa, porque aí perde todo o elan. O elan do se cinema. não for um cinema, um teatro, mas tem que ser alguma coisa ligada às artes, senão perde a graça. Sim, também acho.